Oi, meu nome é Reniel, sejam todos bem-vindos ao canal A2. Bom, hoje vamos falar sobre dois livros que eu trouxe, Esperança do Mundo, do Albert Camus, e também História e Psicanálise, do Michel de Certeau. Antes de a gente começar a falar, necessariamente, vamos deixar aqueles recados básicos. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um joinha, de compartilhar o vídeo se você gostar com algum amigo seu. É muito importante para o nosso trabalho chegar a mais pessoas, né? Bom, e no livro do Michel de Certeau tem esse subtítulo aqui que é Entre a Ciência e a Ficção, e talvez seja um pouquinho disso aqui que vai orientar o nosso vídeo de hoje. A gente começou com um livro do Camus, que ele traz uma reflexão que fala o seguinte, que a gente só pensa por imagens. Então, se a gente quer ser filósofos, é necessário escrever romance, né? E isso me pegou um pouco, né, essa questão do romance e de escrever filosofia como romance, né, dá para a gente entender um pouco da questão da produção, né, dos seus textos, de suas obras. Né, ele que vai escrever por ciclos na sua maturidade, ele vai ter essa mistura, né, ele vai produzir ensaios filosóficos como o Mito de Sísifo, romances como A Peste, O Estrangeiro, que vão mesclar elementos tanto da literatura quanto da filosofia nos dois textos. E ele também vai produzir, né, obras para o teatro. Então, essa percepção, essa concepção de imagem, né, de romance, impacta na forma como ele escreve, na forma como ele produziu os seus textos. E aqui nesse livro do Michel de Certeau, né, a gente não vai falar sobre todo o livro, que, né, daria horas e horas e eu nem saberia o que falar direito, mas esse livro aqui a gente vai falar sobre os 3 primeiros capítulos, e aqui o Michel de Certeau vai trazer uma questão da ficção, de certa forma, e até um pouco de um aspecto do romance, que a gente vai falar lá pra frente. E a pergunta que o Michel de Certeau abre o seu livro é questionando, provocando se a ficção ela é um problema para a ciência. Até que ponto que a ficção é um problema para a ciência? E a gente sabe que o Michel de Certeau é muito conhecido por obras sobre o cotidiano da Europa, sobre a espiritualidade, mas ele é também um grande crítico, né, da escrita, do fazer história, ou melhor dizendo, historiografia. Uma das suas grandes críticas, muito influenciada pela filosofia, pela psicanálise, é pensar o local do conhecimento, né, esse local de saber, principalmente que se postula como histórico, né, ou historiográfico. O que o Michel de Certeau questiona, de certa forma? É que o conhecimento histórico, né, todo o conhecimento, na verdade, científico, ele se legitima primeiramente através de instituições de saber ou instituições de poder político, social, né? Por exemplo, como as universidades. O uso da teoria também no texto científico é uma forma de legitimar esse saber. Então ele vai questionar, né, como que a gente constrói o nosso saber. E principalmente pensando sobre historiografia, ele vai questionar esse local do historiador, né, dentro de uma universidade, a forma como ele escreve, como ele constrói seu texto, o que está por trás disso, o que está por trás desse texto que legitima ele como um saber histórico. Obviamente, né, que todo texto histórico não se pretende como uma verdade absoluta, mas ele persegue a verdade. Né? A gente não diz que um texto histórico não pretende ser verdadeiro. Ele pretende representar parte da verdade. E é necessariamente isso que o Michel de Certeau vai questionar. Né? A história ela se constrói como um conhecimento que busca compreender como as coisas ganham sentido na sociedade, né? Como o passado é construído, como o presente é construído, esses objetos ganham sentido na realidade através de lutas e dinâmicas de relações de poder. Só que o conhecimento historiográfico não fala, né, sobre o seu próprio discurso. Né, o que está por trás desse discurso que ampara? Para o Michel de Certeau, o que ampara o discurso histórico, ou quase todos os discursos científicos, né,
é o contexto histórico. E a história tem um problema na sua linguagem, na sua narrativa, que diz respeito à forma como ela é escrita, né? Não existe uma linguagem neutra para a história. Ela se apropria de uma linguagem ordinária, né, para criar um texto que seria um texto científico, acadêmico. Então, para o Michel de Certeau, todo o conhecimento histórico tem ficção, né? Só que o que é importante entender, qual que é esse conceito de ficção para o Michel de Certeau? Né? Ele não vê essa ficção como algo negativo, algo que deve ser isolado ou subtraído do discurso científico. Muito pelo contrário, todo discurso existe ficção, toda narrativa científica existe uma mitologia científica por trás. O que é importante para a gente é elucidar como essa ficção é elaborada. Michel de Certeau não está deslegitimando, né, o discurso historiográfico ou a ciência por ter ficção, por existir ficção nesse discurso, né, nesse conhecimento, na construção desse conhecimento. Não, lógico que não. Muito pelo contrário, ele vê essa ficção como algo necessário, né? A teoria elaborada, né, por pensadores, historiadores, sociólogos, ela só vai ganhar forma num texto a partir de uma performance literária que é necessária para a elucidação desse conhecimento em contato com o passado, né? Essa relação de passado e presente que se encontra no texto, isso é possível então por conta de uma ficção científica. Então a ficção é esse entremeio que une o discurso teórico, né, com esse vocabulário ordinário, né, com um passado e um presente no texto historiográfico. Isso é ficção teórica. E aí a gente tem que voltar, tem que ir lá para Freud para entender então o que Freud acha, qual que é o estatuto do romance teórico do Freud. Então, qual que é o impacto do Freud, né, para a historiografia, para a escrita da história e para, de certa forma, quase todas as ciências humanas? Freud vai propor um retorno nos seus textos, em alguns dos seus textos, tá? Cuidado. De uma performance poética, de um estilo poético, como Michel de Certeau chama, que é, na verdade, um retorno do afeto, né? Um retorno da ficção, um retorno da retórica no discurso científico. Esse discurso científico é um discurso positivista, fundado durante o século XVIII e XIX na Europa, ele acaba por excluir, né, a presença do sujeito no conhecimento científico. Né? O conhecimento científico, uma das suas primazias é a neutralidade, de certa forma. Então, tudo que é do sujeito deveria ser excluído. E Freud, então, vai propor um retorno, esse retorno do afeto. Então, quando ele vai falar do sua paciente Dora, ele fala de como ele ficou assustado, né? Ele confessa o seu espanto diante da paciente, ele confessa a sua irritação quando ele está pesquisando sobre Moisés, o Jeová, perdão. Então, Freud, ele propõe que o conhecimento, né, além da importância do sujeito, né, e do lugar desse sujeito na construção do conhecimento, Freud vai propor, acima de tudo, o retorno do afeto nesse conhecimento, o impacto desse afeto, que entendendo, obviamente, esse afeto não como empatia, né, não como uma inclinação, uma parcialidade. Freud entendia a necessidade da neutralidade, mas ele entendia que o sujeito ele é afetado, né, pelo outro. Esse local do conhecimento ele é afetado pelo outro, pela presença do outro. Então não dá para desvencilhar o nosso conhecimento, que a gente conhece daquele objeto, do nosso afeto. Então isso talvez seja o mais marcante, né, na concepção de alguns textos que o Freud vai trazer. E o Michel de Certeau vai falar, né, então, que obviamente não são todos textos, né, alguns textos, a maioria dos seus textos são textos teóricos, mas tem alguns textos como Moisés, né, o Totem Tabu também, se eu não me engano, que vai ter essa questão, que vai falar que é um romance, o próprio Freud assume isso, que ele fala que seus textos são romances históricos, né? E isso é ele se posicionando do lado do romance, do lado da literatura, né, do lado da poesia.
Então ele desprende o seu conhecimento daquele conhecimento asséptico, aquele conhecimento positivista, fundado lá no século XVIII, XIX, para tentar uma outra percepção. E aí foi onde eu lembrei do Camus, né? O romance. A teoria, por mais elaborada, a gente já falou sobre isso, né? Por mais que uma teoria seja elaborada, ela nunca vai dar conta da realidade. E por isso que Freud chama atenção e dá tanta atenção especial para a retórica, né? Nesses seus textos chamados textos pedagógicos, né? Que são textos que ele assume a sua própria teoria na prática, né? Ele pega essa performance poética e coloca no seu próprio texto, introduz isso no texto científico, na narrativa científica. E é por isso que Camus também é tão genial quando escreve, quando vai falar sobre o absurdo. E aí, para ele dar um exemplo bem claro do que é o absurdo, ele traz o Sísifo. Qual que é o estatuto teórico do romance? O romance nunca se pretende verdadeiro, absolutamente verdadeiro. Ele nunca se pretende como uma unidade total da realidade, né? O romance ele assume aquilo que a ciência deveria ter assumido, né? A sua limitação referente à linguagem e sua limitação referente à representação do real. Então, tanto Camus, tanto Michel de Certeau, quanto Freud, e vários outros autores, né, vão chamar atenção para a importância da literatura, né, do romance, da poesia. A gente acha que a construção do conhecimento, que ser inteligente é conhecer teorias, ou que o conhecimento só vem a partir daí, né? E a gente já falou aqui muitas vezes sobre Machado de Assis, historiografia também. Eu acho que essa é a importância, né, da arte. E como até o Michel de Certeau fala, né, o romancista ele é a vanguarda da ciência. Quantas vezes a ciência não reproduziu o que o texto ficcional já tinha falado, tinha dito há muito tempo. E eu acho que essa é a importância, né? A gente sempre está lendo romances, lendo literatura, conhecendo, né, a literatura de vários locais, de vários tipos diferentes, sendo afetados e transformados por vários sujeitos diferentes, né? Isso deu muito gás para o que eu entendo sobre história e para o nosso trabalho aqui, né? Trabalhar com história e literatura e romance, né? Enfim, eu acho que é isso. Vamos valorizar a arte, todo tipo de arte, valorizar também os nossos romances que a gente tanto, né, trata como um momento de recreação, um momento de distração, né? Não dá tanta importância e está recheado de imagens da vida ali. Enfim, leiam sempre. Grande abraço. Não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, de compartilhar, de se inscrever na página se vocês gostarem. E domingo que vem tem mais.